A gente vai piscar na tela essa situação, porque é uma imagem, obviamente, bastante forte para você que está aí na nossa sintonia. Dá uma olhadinha. Não enche a tela não, Alex. É isso. Isso é a Gazi no exato momento em que saiu, né, de dentro de uma criança de 5 anos. Essas informações vão estar daqui a pouquinho, todos os detalhes. Nós vamos entrar ao vivo com a Ana Paula Rosa agora. Todos esses detalhes vão estar ao vivo no nosso canal no youtube.com/Rede Família de Televisão. Aqui nós estamos ao vivo para você. Aqui você se inscreve no nosso canal e vem com a gente também nas nossas redes sociais. Tem os vídeos para você conferir os principais temas aqui da nossa região. Vamos voltar a falar sobre isso. A Ana Paula Rosa está neste exato momento na cidade de Limeira, onde uma criança de 5 anos vomitou uma gaze após realizar uma cirurgia. A gente pesquisou muito sobre esse tema, nossa produção pesquisou bastante sobre esse tema, obviamente encontramos vários relatos em todos os estados brasileiros sobre essa mesma ocorrência. Vamos acionar a Ana Paula Rosa, já pode colocá-la aqui na tela pra gente. Ana Paula Rosa está na cidade de Limeira, ela foi até a casa, né, da onde esse menininho mora, esse menininho de 5 anos de idade, conversou com o pai e vai conversar com a mãe. É isso mesmo, Ana Paula, uma ótima tarde para você. Boa tarde para você, Júlio, e para todo mundo que acompanha o Tá No Ar Campinas também. Olha, Júlio, a gente vai começar a falar sobre essa história porque ela chama muito a atenção por um detalhe. Olha só, no início, um menininho de 5 anos, o nome dele é Gustavo, ele estava sentindo incômodo e aí passou por uma consulta e o médico percebeu que deveria remover as amígdalas dele e também, né, o adenoide. Aí ele passou pela consulta e foi marcada a cirurgia para o dia 20 do mês passado. Ele fez a cirurgia e então começou a sentir algum incômodo, o médico falou que era normal, que ele realmente poderia ter febre, sentir algum desconforto e a mãe foi monitorando, não o mandou para a escola, fez todos os cuidados necessários. No entanto, o que aconteceu com o Gustavo? Ele continuou se queixando, ele estava com algum problema, ele estava com um desconforto que não passava, inclusive não conseguia comer. Aí o que a mãe fez? Levou de novo no médico e o médico disse o seguinte: mãe, Gustavo tá com manha, continua levando aí, ele vai passar, essa situação vai ficar para trás e vai ficar tudo certo. Só que aí o Gustavo acabou vomitando uma gaze e quem vai nos contar essa história é a mãe dele, a Patrícia. Patrícia, conta pra gente, como que foi essa situação, o que você sentiu neste momento? Boa tarde. Boa tarde. Um desespero, né? Porque a gente não esperava que eles ponham para fora uma gases, né? Gustavo fez uma cirurgia no dia 20 na Santa Casa e umas 11 horas ele saiu do centro cirúrgico, subimos pro quarto, 3 horas tivemos alta, viemos para casa. Porém, chegou em casa, a médica avisou eu que ia ter febre os 3 primeiros dias, que era normal. Nos primeiros dias não deu febre, o Gustavo não se queixou de nada, apenas não comia. Quando foi no 6º dia, na madrugada, o Gustavo acordou e não dormia. A noite inteira esse Gustavo chorava e se remexia na cama e tá doendo, e não sabia explicar pra mim onde doía. E eu, como ele tinha feito a cirurgia, pra mim doía a garganta, onde tinha operado. Dei de pirona e o Gustavo tinha um retorno no dia seguinte, lá na MED. Aí chegamos lá, o médico avaliou, falou que estava tudo cicatrizado, que estava bonitinho, arrancou o tampão do nariz dele que estava e falou que o Gustavo já podia retornar às atividades da escola, essas coisas, na próxima quarta-feira. E falou pra mim, eu questionei ele do cheiro, ele falou que era da garganta, porque o Gustavo estava com um odor na boca que você não conseguia ficar perto dele, muito forte. E nisso sem comer. Aí ele falou assim pra mim que podia ser um pouco de manha do Gustavo também, por estar operado, fazendo manha. Aí tá bom, cheguei em casa, fui fazer uma refeição pra ele, porque eu tinha saído do serviço, pegado ele e já ido pra consulta. Cheguei em casa, fiz a refeição dele e realmente forcei ele a comer, porque ele não estava comendo, empurrando devagarinho, aí ele comeu. Fui pra cozinha levar o prato de comida que ele tinha acabado, que eu virei as costas, só ouvi um barulho,
Que eu olhei, ele tava pedindo com a mão, levantando a mão sem ar, pedindo ajuda, que não conseguia respirar. Já sufocado. Focado. Aí a primeira reação, eu peguei ele no colo e peguei pelas costas dele, porque até no entanto eu achei que ia sair um catarro, alguma coisa do tipo, né? Fez cirurgia da garganta e comecei. Falava, Gu, força, Gu, volta, e apertando, gospe, nada, e de repente ele cuspiu, vomitou. O que ele vomitou, subiu aquele cheiro, mesmo cheiro que estava na boca dele, ficou na pia onde ele vomitou. Falei pro meu esposo, pega aqui e separa para não misturar aqui com as coisas. Aí levei o Gustavo, terminei de arrumar ele, põe ele de novo lá, limpei a boca dele. E meu marido foi pegar e tava com uma baba no meio. A gente achou realmente que era um catarro, um guspe, alguma coisa da cirurgia. Nunca que passou na nossa mente que ia ser gases. E qual que foi a primeira atitude que vocês tomaram quando viram essa situação? Porque é algo completamente fora do que vocês esperavam. Fora do comum, porque eu nunca vi isso, né? Tipo, vivendo isso não, a gente vê fora, né? Aí ele pegou uma luva e foi abrir. Aí ele viu que eram gases, um tufo de gases. Coloquei o Gustavo no carro, nós fomos para Santa Casa. Chegou lá, estava lotado, aí chamou a assistente social. Ela falou que já ia colocar a gente para dentro. Demorou um pouquinho, chamou o Gustavo, chegou lá a médica do plantão, falou que o que ela podia fazer era fazer um raio-x no Gustavo, ver se tinha ficado mais alguma coisa e fazer um teste de glicemia, ver se, como ele não tinha vomitado e não estava comendo, ver se estava muito baixa. Fez o teste, fez o raio-x, ela falou que não tinha mais nada, o que ela podia fazer era dar alta pro Gustavo, para ele vir para casa. Saímos de lá sem nenhuma explicação, não apareceu ninguém da Santa Casa para dar um parecer, alguma coisa tipo... Ninguém apareceu lá para explicar pra gente o que aconteceu. Não tem explicação, né? Mas tipo, um conforto, porque você leva uma criança de 5 anos, ela tá sedada. Impossível ela se mexer numa cirurgia, ela não vai acordar. Tanto é que demorou para ele ativar comigo lá no quarto. Então eu queria uma explicação do que aconteceu. A cirurgia dele tá ótima. Só que em questão disso ele falhou com o Gustavo, que eu queria... Por conta disso, a família decidiu registrar o boletim de ocorrência. E lá na Santa Casa ninguém deu apoio pra gente, não desceu um diretor, a assistente social só colocou a gente pra dentro, depois ela não apareceu mais pra dar um parecer. Mãe, aconteceu isso. Eu sei que ninguém vai assumir o erro, ninguém vai falar o que aconteceu, mas tipo, pra confortar a gente, porque igual eu falei, a gente, graças a Deus, ele conseguiu colocar pra fora, e se não coloca pra fora? Como mãe, você sentiu que houve negligência? Muita. Teve. Tanto da gases esquecida, quanto ontem na Santa Casa também. Ontem a gente chegou lá, tinha 14 crianças na nossa frente também, a assistente social veio, só colocou pra dentro e acabou. Não fez mais nada, não chamou um diretor, não chamou um otorrino, não chamou ninguém pra ver o que estava acontecendo. E agora, o que vocês esperam realmente é que tudo se resolva, até porque o Gustavo está bem, como a gente acompanhou, já estava ali até praticando exercício físico, estava brincando com o irmão, né? Mas fica essa preocupação e também esse alerta que você mesmo disse, né? Que faz para a população, para que os médicos tenham mais cuidado também. Tem, e outra, é uma criança, né? É uma vida que ele está operando. Eles têm que, sei lá, tinha que dar uma resposta pra gente, pelo menos pra mim e pro meu esposo, que a gente levou o menino bem. E igual ele falou, e se não tivesse saído? Como que ele ia apanhar pra fora? Não ia colocar, não ia sair aquela gases. Ele não tava comendo, ia sair por onde? E o coração de mãe agora, que vê que essa situação passou, como que está? É alívio, né? Aliviado. Porque ontem parecia, depois que ele vomitou, que ele foi na Santa Casa, voltou, ontem mesmo ele já conseguiu ficar melhor, respirar melhor. Já tá bem melhorzinho do que tava antes, tá? Graças a Deus. Tá certo, agradecendo então as informações da Patrícia, que passou por este susto, essa situação de fato inusitada. A gente vai ler agora também uma nota que foi emitida, né, inclusive pedida pela nossa produção também, da Santa Casa de Limeira, onde aconteceu a cirurgia, onde também houve este retorno médico no local, né? E segundo a direção da Santa Casa da cidade de Limeira, todas as medidas internas já foram iniciadas no início da quarta-feira,
segunda-feira, né, quando então foi protocolado este boletim de ocorrência no plantão policial aqui da cidade. E segundo ainda a nota, todos os setores competentes estão envolvidos nesta medida de apuração e identificação para posteriores e eventuais situações, né? Além disso, há paralelamente protocolos sendo revistos dentro da Santa Casa também por conta desta ocorrência, né? E ainda aqui, segundo a nota, queixas relatadas na primeira semana, como dor, falta de apetite, mau hálito, são sintomas, aqui segundo a nota, de pós-operatório, que são compatíveis também, né, com o período pós-cirurgia. E por conta disso, não houve nenhuma suspeita que algo errado tinha acontecido. E a criança foi acolhida ao retornar ao pronto-socorro, isso daqui, inclusive, foi dito, né, pela mãe também. Foram feitos exames e verificadas boas condições, o que também ainda foi constatado pela mãe. Por este motivo, a criança foi liberada. No entanto, o que não se sabia é que havia uma gase e a criança ia expelir, né, a gase desta forma. A Santa Casa de Limeira atende centenas de pessoas todos os dias pelo SUS, né, o que também consta aqui na nota, e preza pela melhoria no atendimento. A gente vai acompanhando essa situação, né? A gente inclusive foi até a residência. Aqui agora a gente fala de frente do trabalho aqui da Patrícia, inclusive ela foi liberada para conversar com a gente, mas lá na casa dela, o Gustavo está muito bem, a gente acompanhou, está brincando, as imagens mostram, né, ele ali brincando de futebol com o irmão dele, está tudo bem, mas depois de um susto, um belo susto. Eu volto com você aos estúdios, Júlio. Ana Paula, por gentileza, pergunte para ela, uma última pergunta de minha parte, pelo menos, se ela pretende acionar judicialmente, né, para rever esse caso, pedir danos morais sobre isso, porque a gente está pesquisando aqui e em todos os estados brasileiros tem esse tipo de caso. E a multa, né, ou seja, a multa indenizatória para a vítima, ou para os pais da vítima no caso, varia de R$20 mil até R$70 mil. Pergunta para ela se ela pretende acionar judicialmente esse caso. Pois é, olha, Patrícia, o Júlio pergunta se você pretende acionar juridicamente esse caso, até por conta de danos morais, ou se isso ainda não está em pauta na família de vocês. Eu queria pelo menos uma resposta do médico, né, do cirurgião da Santa Casa, porque até agora ninguém entrou em contato com a gente para explicar nada do que aconteceu, né? A gente só sabe que o único lesado foi o Gustavo, né? Nada mais, nada menos, é só ele. Graças a Deus ele está conosco, né? Podia não estar. Ou seja, se não tiver essa resposta, aí é uma opção, procurar os meios legais. Sim, porque ontem, o descaso que foi na Santa Casa começou ontem. Ontem ele tinha uma preocupação e o Gustavo estava ali. Eles podiam ter descido alguém, examinado o Gustavo melhor, conversado com a família. A gente estava ali ontem. E todo mundo ontem sabia, desde da recepcionista, o caso do Gustavo. Que ele tinha colocado uma gase após a cirurgia para fora. E ninguém apareceu para falar nada com a gente. A gente entrou e saiu com o Gustavo do mesmo jeito. Pois é, olha, então é isso, Júlio. Agora a Patrícia aguarda a manifestação, porque a gente sabe que tem uma nota que foi emitida, mas e para ela? Será que vai acontecer? Vai chegar uma resposta, uma explicação de tudo isso que aconteceu? Do nervoso, do pavor que passou essa família? A gente vai aguardar e com certeza a Patrícia também, viu, Júlio? A ela por conceder a entrevista pra gente, enfim, agradecê-la pela disponibilidade em conceder a entrevista pra gente, falar, relatar a situação e nos receber na casa deles para ter aí imagens. Obviamente não filmamos o rosto, né, do pequeno Gustavo de 5 anos, mas obtivemos imagens ilustrativas que você vê que acabaram de ser feitas pelo nosso cinegrafista Renan Isaltino. Muito obrigado, parabéns para você e desejo força para ela depois desse susto, obviamente, né, Ana Paula? Muito obrigado, viu?